Olá, bom dia. Hoje é sábado, primeiro, né, 1 de novembro de 2025. Então estou aqui, eu sou o Willis, psicoterapeuta, escritor. Estou aqui para falar um pouco mais sobre o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia bem antiga, mas que se aplica o tempo todo em nossas vidas. E eu já falei sobre este assunto em outras lives, né? Mas de vez em quando eu gosto de voltar ao assunto para firmar alguma reflexão, né, mais, digamos assim, de modo mais concreto. E então o livro chama-se é sobre o estoicismo e é baseado na obra do filósofo Sêneca. Qualquer coisa vocês podem procurar aí no Google, né? Sêneca e estoicismo. Vocês vão encontrar, inclusive, livros em PDF, coisas assim. Para os estoicos, vou ler um pouco um pedacinho do livro para vocês. Para os estoicos, as únicas coisas totalmente sob o nosso controle são os nossos poderes internos de crítica, opinião, tomada de decisão, a nossa vontade é a forma como interpretamos aquilo que vivenciamos. Então, dito isto, para, digamos assim, para alimentarmos essa busca pelo, pelo equilíbrio, né? E evitar o sofrimento emocional, o indivíduo precisa se concentrar, né, naquilo que está sob o seu controle. Ao mesmo tempo, que tenta criar uma vida melhor, um mundo melhor para si e para os outros, né? Isso é algo fundamental. Nós temos essa coisa de a gente sofre muito, essa é a verdade. A gente sofre muito quando tenta controlar aquilo que está fora de nós, né? Aquilo que está no mundo, digamos assim. Eu, por exemplo, vejo muita coisa na internet e vejo pessoas expondo coisas que nem têm sentido. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão em busca de, sabe, de visualização, né? As pessoas querem ser visualizadas. Então, muitas pessoas escolhem falar coisas das mais estranhas possíveis para, às vezes, até chocar os outros e chamar a atenção. A maior parte das pessoas tenta chamar a atenção dos outros pelo lado negativo. Então as pessoas se apegam àquilo que é negativo e ficam replicando pensamentos, muitas coisas sem fundamento. Se você pegar um exemplo, né, atual, você vai ver aí a ação, por exemplo, da polícia do Rio de Janeiro no enfrentamento aí com os traficantes. Muita gente não está nem aí para aquilo que está acontecendo, mas aí criam inúmeras teorias e muitas teorias vazias, mentirosas, e colocam e muita gente vai atrás. Porque as pessoas hoje o que menos fazem é pensar. Pensar de modo racional, de modo analítico.
Então, tem os vendedores aí de teorias, as chamadas teorias da conspiração ou de conspiração, e muita gente embarca nisso e gasta energia com isso e coisas assim, sem buscar o cerne da questão, sem buscar os fundamentos, né, daquilo que está acontecendo e coisas assim. Mas, então as pessoas ficam com aquilo, né? É como se é algo tóxico, inclusive. Só que isso está fora de nós. E nós não podemos controlar o que está fora de nós. Essa é a questão. Nós, quando muito, nós só podemos controlar a nós mesmos. Então, a, o estoicismo, ele traz para nós a questão de que deveríamos nos concentrar naquilo que está ao nosso alcance de intervenção, aquilo que eu posso fazer, né? Então, a forma como nós respondemos às coisas da vida, ela é fundamental porque nós devemos nos concentrar o esforço em nós mesmos, não naquilo que está fora de nós, como eu já disse, né? Então, isso é bem óbvio, na verdade. Só que nós temos digamos assim, um aprendizado negativo que nos leva sempre a essas coisas externas. E muitas vezes nós nos distraímos de nós mesmos para ficar viajando nas vibes externas, quer dizer, nas coisas que estão acontecendo. Tem coisas que não estão sob o nosso controle. E provavelmente, às vezes, nós vamos passar a vida sem ter esse controle sobre o lado externo do que acontece, certo? Então, isso é uma coisa esse é um ensinamento primeiro, né? Você se concentrar naquilo que te compete, naquilo que você pode interferir. E principalmente quando se refere à vida, a gente precisa entender isso, que nós precisamos nos concentrar na resposta ou nas respostas que damos àquilo que acontece conosco. E não apenas nos apegarmos ao acontecido, porque isso não vai resolver. Então, nós precisamos ver quais as nossas respostas ao que está acontecendo. Não devemos surpreender, né? A gente não deve se surpreender, mas ver isso como uma oportunidade para criarmos uma situação melhor. Quando acontece algo ruim conosco, quais são as reações das pessoas? Em primeiro lugar, a reação das pessoas quando acontece alguma coisa de ruim, de negativo, algo que gere sofrimento, que o primeiro ponto que as pessoas fazem é lamentar. Então ficam ali lamentando: ah, mas isso não podia acontecer comigo, isso é injusto, e fica nesse ponto, quer dizer, e procurando muitas vezes culpados, né? Tipo, isso aconteceu comigo por causa disso, daquilo, por causa daquela pessoa, coisas assim. E aí nós ficamos, principalmente, e aí entra a questão da vitimização. Então nós ficamos no papel de vítima e vamos, né, aumentando esse teor do vitimismo, e isso só gera mais sofrimento, não gera solução, né? Quer dizer, então nós vemos a coisa de um modo, né, digamos assim, pelo lado errado, pelo prisma errado, pelo fato de que nos apegamos ao acontecido apenas como lamentação, apenas como
a busca por responsabilizar os outros, ou os fatos, ou o mundo, né? E, na verdade, não resolvemos nada. Por exemplo, se você tem um mal-estar X, o que você deve fazer? Ficar se lamentando, ficar se vitimizando ou buscar uma solução? A resposta mais correta seria buscar uma solução. Se é um problema, por exemplo, de saúde, você vai ter que procurar o médico, né? Aquele que entende do assunto, digamos assim, para resolver. E não apenas ficar na lamentação, né? Essa coisa né, a gente fica se debatendo entre aceitar o acontecido ou, né, negar o acontecido. Quer dizer, nós negamos o tempo todo o acontecido quando não nos assenhoramos, não tomamos conta da solução. Então você fica muito mais tempo estacionado no problema, no acontecido, ao invés de gastar essa mesma energia, né, na busca de solução. Essa é uma questão. A gente gasta muito tempo, né, tergiversando, quer dizer, indo para lá e para cá e às vezes fazendo lamentação e se vitimizando para os outros, ao invés de focarmos na solução. Muito do que nos acontece, né, nós deveríamos ver como uma oportunidade para criarmos uma situação melhor. O sofrimento em si, ou aquilo que é desconcertante, aquilo que nos aflige, né, pode ser, veja bem, pode ser uma oportunidade de buscarmos criar algo melhor para nós mesmos. Nós precisamos, é aquela coisa, você precisa ter uma espécie, né, um elemento, ativar dentro de si um elemento racional, analítico, analisar a situação e se perguntar o que eu posso fazer para melhorar isso. Ao invés de ficar brigando com o acontecimento ou com o acontecido. Quer dizer, fazer a pergunta, o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque essas respostas, elas estão dentro de si, dentro da pessoa, dentro de você. Então, é um ponto fundamental, né, a gente ver os acontecimentos como oportunidades de crescimento, de evolução, de busca de algo mais, de algo melhor para a sua própria vida. Nós precisamos ter essa noção de que também, de que podemos fazer sim alguma coisa, mas a começar pelo âmbito interno, pela parte nossa interna, e não pela parte externa, no sentido de querer, mas se o governo fosse assim, a minha vida seria assim. Mas o governo não está o tempo todo pensando num único problema, só no seu problema. Tem mil coisas para fazer, digamos assim, né? Então nós precisamos ter essa noção essa consciência de que muito do que nos acontece pode vir a ser uma oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de evolução. Isso é fundamental entender isso, porque nós, como eu disse, nos perdemos muito quando nós ficamos brigando com o acontecido ao invés de racionalizar, de raciocinar em cima do acontecido
para pensar na melhor solução que você pode encontrar. E essa solução, ela nem sempre depende dos outros. Quando eu falei na busca de um profissional médico, por exemplo, para cuidar de algum mal-estar que você tenha sentido, a primeira ação é sempre sua. É você que vai buscar a solução, tá? Ao invés de ficar na lamentação. Nós fazemos muito isso. Nós preferimos lamentar, se vitimizar, ao invés de buscar solução. Para os estoicos, os adeptos da filosofia estoica, todos os desafios ou adversidades com que nos deparamos constituem-se numa oportunidade para testarmos o desenvolvimento do nosso caráter interior. Tá? Oportunidade. Além do mais, acreditar que nunca seremos atingidos por um infortúnio seria não ter contato com a realidade. Se alguma coisa sempre vem para nos desafiar, né? Alguma coisa sempre vem para nos desafiar. A vida é um emaranhado de desafios, é um emaranhado de obstáculos. E nós, quanto mais aprendemos sobre o nosso próprio poder de resolução, nós enfrentamos com mais serenidade os obstáculos, as dificuldades, os desequilíbrios, né, que de vez em quando a gente tem, os transtornos e por aí vai, né? Veja bem, uma coisa que é importante é que essa busca, esse conhecimento interior que a gente tem, mas que não o utiliza, isso é uma espécie de virtude, né? Nós precisamos ter usar essa virtude a nosso favor, né? Então, para a gente ter um estado de tranquilidade mental, emocional, de serenidade, a gente precisa cultivar isso. Você, para obter frutos de alguma planta, por exemplo, o que você precisa fazer? Precisa plantá-la e precisa cuidá-la, senão você não vai obter os frutos daquela planta. Então, essa virtude, né? Essa virtude interna que você tem que desenvolver para adquirir um estado de serenidade, um estado de tranquilidade mental, uma alegria de viver, digamos assim, você precisa plantar dentro de si. As coisas acontecem muito de dentro para fora, né? Então a gente precisa, assim, saber que é necessário nos interiorizar. A vida, ela pode ser uma vida prazerosa desde que você plante sementes de prazer dentro de você. A vida pode ser algo utilizado, né, como sabedoria, desde que você plante esta sabedoria, né, dentro de você.
Não tem como você emprestar a sabedoria do outro. Às vezes o outro pode nos servir para dar uma palavra, até para nos ouvir, mas não será o outro que irá resolver as nossas situações. Somos nós. Então a gente precisa entender essa questão no sentido de que nós, às vezes, não utilizamos corretamente as nossas potências. Nós temos potencial para sermos muito melhor do que somos. Pergunta isso para você. Eu posso melhorar? Aonde é aquela história? Aonde que eu posso melhorar a minha vida, tá? Não é onde que eu posso melhorar o mundo exterior, porque eu começo a melhorar a minha vida a partir de mim mesmo, plantando sementes de melhora. Então, nós também podemos pensar, né, que que quando a gente, veja bem, nós vivemos numa coisa, num universo que o tempo todo a gente está aí, né? Em contato com os outros. Então, nós também podemos entender que o nosso papel, não, quando nós melhoramos a nós mesmos, nós também melhoramos o mundo ao nosso redor. Eu já falei, repito, nós ensinamos muito, contribuímos muito com os outros pelo nosso exemplo. Né? Então essa vida, né, boa que a gente busca, a nossa caminhada, a nossa jornada pode vir a fazer diferença também na vida dos que estão ao nosso redor. Nós não vivemos numa ilha, né? Porque aí a gente entraria numa coisa egoísta, né? No sentido de que a gente, de repente, vai ficar olhando só para o nosso umbigo, né? Como é o ditado. Então, a gente precisa compreender mais a nós mesmos, confiar mais nas nossas potencialidades, né? A gente pode ser uma versão melhor do que esta que estamos sendo, se aprendermos a usar melhor as nossas potências, as nossas competências, as nossas qualidades. Nós temos qualidades. Porque se você, por exemplo, fica num ponto de achar que você é um coitadinho, vitimizando-se, que você não tem qualidade, que você não tem competência, se você entrar numa dessa, esse é o caminho para um esquema, por exemplo, depressivo, né? Aonde que o depressivo, ele abandona a vida. Aí a gente não é lógico que muita gente vai dizer, mas existem causas para isso. Existem. Mas eu já
digamos assim, já cooperei com muitas pessoas depressivas para vencerem as depressões. E um ponto fundamental é a pessoa se colocar no centro da sua vida como uma pessoa competente, tá? Como uma pessoa que confia em si. Porque se você não confiar em si, quem vai confiar? Então, muitas vezes a saída de um modo depressivo tem a ver com a reatividade da pessoa. É a pessoa que tem que ser reativa. É ela que tem que reagir às adversidades e confiar nas suas capacidades para vencer os desequilíbrios, os infortúnios, os sofrimentos, etc. Se a pessoa não confia nela, não vai sair do lugar e vai ficar ali. Até porque muitos dos remédios que são dados aos depressivos, eles são elementos apenas bioquímicos. Mas o lado psíquico, psicológico, é a pessoa que tem que trabalhar. Não basta só tomar remédios, porque aí você já está entregando a sua vida, né, para algo externo, algo que vem de fora, e que você muitas vezes, na maioria das vezes, até desconhece quais são os reais efeitos daquilo e principalmente quais são os efeitos colaterais de tudo aquilo. Tá? As respostas maiores a essas situações de ansiedade e depressão, elas estão dentro das pessoas. Tá? E as pessoas têm que fazer, elas têm que fazer aflorar a sua vontade de viver, né? A sua capacidade de vencer, né? A sua competência em lidar com a adversidade ou as adversidades. Isso está dentro da pessoa. A pessoa tem que trazer para fora. Tem que fazer um pacto com si mesmo. Tipo assim, a partir de hoje eu vou viver melhor. E eu vou fazer o melhor por mim. Assumir um pacto, né, consigo mesmo, no sentido de reagir àquilo que está posto. No sentido de que você é maior àquilo tudo que está ali. Essa é uma das questões que precisa ser trabalhada. Não é uma mágica do dia para a noite, mas é um processo. Toda mudança existencial, ela é um processo, mas que começa com a pessoa, começa com você. É você quem tem que firmar um pacto de viver melhor, de viver com mais equilíbrio, de explorar ao máximo as suas potências, as suas competências, o seu discernimento, a sua capacidade de vencer. Tudo isso é com você. Entende? Então é isso por hoje, gente. Creio que essa reflexão pode e já fez muito bem para muitas pessoas. Eu já fiz palestras muitas sobre esses temas e espero que vocês que me assistem façam bom uso dessa reflexão. E, se gostarem, deixe o seu comentário. Se não gostarem, também pode deixar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Esse é o meu papel aqui, nessa live, né? Quase que em todas as lives, praticamente. É compartilhar algum conhecimento, alguma informação e alguma vivência
a respeito dos vários assuntos que estão aí, né, nas nossas vidas, ok? Então é isso aí, paz e luz para todos e até a próxima.